Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. Mais uma vez, Pastor Carlos com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, a programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu tenho o prazer de nós estarmos orando, lendo a palavra do Senhor nessa manhã e também estando aí intercedendo, através da busca, do Espírito Santo, através da busca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo comunhão e um relacionamento com o nosso Deus, amém? Então quero contigo nós orarmos nesse momento, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado a Deus pelas Tuas mãos potentes, ó Pai, que tem nos ajudado, fortalecido, até aqui o Senhor tem, Senhor Deus, feito toda a diferença. Nós Te agradecemos, ó Pai, ó Deus, por esse dia maravilhoso, nós Te agradecemos pela família, Senhor Deus, nós Te agradecemos pelo alimento, tudo que temos, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor. Também Te pedimos, ó Pai, um dia abençoado, nos livra, Senhor Deus, do homem sanguinário, da mulher perversa, de acidentes, incidentes, tudo que não procede do Senhor esteja caindo por terra, que venhamos ver a Tua mão agindo com poder e grande glória nas nossas vidas. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, nos usa com poder e grande glória, onde quer que estejamos, ó Pai, abençoa as famílias, ó Deus, as crianças, Senhor Deus, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, a anciã, esteja, Senhor Deus, protegendo, guardando também, Senhor Deus, casais, ó Pai, opera também, Senhor Deus, naqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, nos leitos hospitalares, ó Pai, no CTI, no coma, aleluia, nos leitos, ó Pai, seja, Senhor Deus, onde estiver, Senhor Deus, uma pessoa, Senhor Deus, que tem clamado pelo Teu socorro, que venha o Senhor socorrê-la, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Também aqueles que têm clamado pelo pão cotidiano, Senhor Deus, o nosso de cada dia, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, se presente na vida de cada um deles, ó Pai. Sim, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, te pedimos, ó Pai, Tua bênção, que em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha o Senhor, ó Pai, operar, Senhor Deus, divinamente, Pai. Assim, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém? Então, quero, com os meus amados irmãos, buscar ao Senhor através da leitura bíblica. Nós vamos estar cultuando o Senhor, colocando a nossa vida diante dele. Nós vamos para a 1 Reis. Eu quero te convidar para a gente estar indo para lá, para a gente estar lendo a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 9 e 10. Amém? 1 Reis, capítulo 9 e 10. Nós vamos aí adorar ao Senhor através da busca da sua palavra. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, conforme falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se os vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servistes a outros deuses e prostardes perante eles, e eu destruirei a Israel da terra que lhes dei, e esta casa que santifiquei o meu nome. Lançarei fogo da minha presença, e Israel será por provérbio e montejo entre todos os povos. E desta casa que
é tão exaltada, e todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para o que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira e cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galiléia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão dera, porém não foram boas aos seus olhos. Por isso disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram-no terra de Cabul até hoje. E enviaram Irão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa da tribo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Azor, e a Megito, e a Gézer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gézer, e queimou a fogo, e matou os cananeus que moravam na cidade. Deu em dote a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gézer, a Bet-Horon, a Baixa, e Baalat, e a Tidmor, no deserto daquela terra, e todas as cidades de provisões que Salomão tinha, e a cidade dos carros, e a cidade dos cavaleiros, e tudo que Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, perizeus, haveus e jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, aos seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo, serviu até o dia de hoje. Porém, os filhos de Israel não fez Salomão servo, porém eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi, a sua casa que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo, e ofereceu Salomão 3 vezes cada ano holocausto em sacrifício pacífico sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. E mandou Irão com aquelas naus a seus servos marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão. Capítulo 10 de 1 Reis. Capítulo 10 de 1 Reis. Ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis, e chegou a Jerusalém com grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E foi Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Nada ficou em oculto ao rei. Vendo, pois, a rainha de Sabá que toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa,
e o assentar dos seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E não cria naquelas palavras, até que vim, os meus olhos o viram. Eis que não me disseram a metade, sobrepujaste em sabedoria e em bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, trazia de Ofir muita madeira de almugue e pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balaústres para a cerca, ou melhor dizendo, para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almugue, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu. Ela, além de que Salomão dera a sua generosidade real, então ela voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. E o peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 676 talentos de ouro, além do que entrava dos negociantes e do contrato dos especeiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra da mesma. Também o rei Salomão fez 200 paveres de ouros batidos, 600 ciclos de ouro destinou para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batidos, 3 arratéis de ouro destinou para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era o alto do trono por detrás redondo, e ambos os lados tinha encostos até o assento, e 2 leões em pé junto aos encostos. Também 12 leões estavam sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todas as taças de beber de Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias do rei Salomão a prata não tinha nenhum valor. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, como as naus de Irão. Uma vez em 3 anos tornava as naus de Tarsis, e trazia ouro e prata, marfim e macacos e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente: vaso de prata, vaso de ouro, e roupas, e armaduras, e especiarias, cavalos e mulas. Isso fazia de ano em ano.
também ajuntou Salomão carros, cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei em Jerusalém que houvesse prata com pedra, e cedros em abundância, e sicômoros que estão nas planícies, e trazia do Egito para Salomão cavalos e fio de linho, e os mercadores do rei recebiam o fio de linho por um certo preço, e subia e saía um carro do Egito por 600 ciclos de prata, e um cavalo por 150, e assim por meio deles eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Assíria. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo também, e no livro de Salmos nós vamos salmodiar agora, buscar o Senhor. No livro de Salmos nós vamos adorar ao Senhor nesse livro maravilhoso, Salmos 109 e 110. Salmos 109 e 110. Amém? Glórias a Deus. Salmos 109 e 110. Glórias a Deus. Maravilhoso o Senhor. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor são meus adversários, mas eu faço a oração e me deram mal por bem. O ódio pelo meu amor. Põe sobre eles um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Seja pouco seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos e seus filhos Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tem, e despojem os estranhos o seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele. Não haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua prosperidade. O seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade dos seus pais, e não apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto não lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu um homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, se afasta dele. Assim como se vestiu de maldição com a sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. E seja para ele como a roupa que cobre, e como o cinto que cinge sempre. Seja este o galardão dos meus contrários da parte do Senhor, e dos que falam mal contra mim, contra a minha alma. Mas tu, ó Deus, ó Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim.
vou-me como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos meus joelhos, e a minha carne emagrece. E ainda lhe sou opróbrio quando me contemplam, movem as cabeças. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu quando se levantarem, fiquem confundidos. Alegre-se o teu servo, vistam-se os meus adversários de vergonha, cubram-se com a sua própria confusão, como com uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para o livrar do que condenam a sua alma. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo e também o Salmo 110. Aleluia. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade. Desde a madre da alva tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos. Ferirá as cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Amém? Glórias a Deus. Quero convidá-los também a nós estarmos indo, glórias a Deus, ao livro de Colossenses. Livro de Colossenses, e nós vamos estar aí no 2 e 3 de Colossenses. Amém? Quero buscar ao Senhor contigo no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2 e 3. Porque quero que saibas um grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai, de Jesus Cristo, em que estão escolhidos, ou melhor dizendo, escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, reduzindo-me e vendo-me a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principados e potestades, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne,
pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligadoras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos em Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vós carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseeis, as quais coisas todas parecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde, em que disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém? Glórias a Deus. Capítulo 3 de Colossenses. Glórias a Deus. Diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cítolo, serva ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Reveste-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também.
e sobretudo reveste-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus e Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, aborrecei em tudo. Aleluia. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, andai em tudo. Aleluia. Obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, e não servindo só na aparência, como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizeste, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós rogamos ao Senhor, nós te engrandecemos, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, confirmando a Tua palavra na nossa vida, fazendo, ó Deus, com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos. Esteja, assim, Deus, com os Teus anjos acampados ao nosso redor, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, fazendo, Senhor Deus, com que venha a cura, os teus sinais e as tuas maravilhas no nosso meio, que nós possamos, ó Pai, ser, Senhor Deus, instrumentos usados, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, dotados, ó Pai, de pleno conhecimento, sabedoria, Senhor Deus, do Espírito Santo, e também sendo, ó Pai, alvo, Senhor Deus, da tua cura, da tua bênção, Senhor Deus, do teu propósito nas nossas vidas. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos. Mais tarde, às 19 horas, nós estaremos com um culto de cura e libertação. Você é o meu convidado especial. Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja também você uma pessoa que se coloque como um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe.